gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi voltar a mastigar, como foi o meu drama pós-operatório, para voltar a essa rotina normal que eu tenho hoje em dia de mastigar tudo, rapadura, amendoim, qualquer coisa desse tipo. Esse vídeo foi muito pedido por muitas pessoas durante esse período todo que eu criei o canal, falando: Mari, quanto tempo você demorou para mastigar? Mari, como é que foi a primeira vez que você comeu, sei lá, uma carne ou um amendoim, coisas duras? Como é que foi pra você essa experiência? Compartilha comigo sobre isso. Então eu estou aqui criando esse vídeo para esclarecer as dúvidas de vocês sobre a minha experiência. Lembrando, acima de tudo, que eu tô falando aqui é a minha experiência, não é regra. Não quer dizer que você tem que seguir isso, porque você tem que seguir o que seu buco está te orientando a fazer, não que Mariana está falando aqui. Para começar, é importante dizer que eu nunca tive dieta líquida. Então, esse foi o motivo para o meu primeiro vídeo aqui no canal, que foi até polêmico na época, porque foi o primeiro vídeo no canal falando sobre dieta líquida, que é um mito, etc. Mas é porque não foi uma experiência só minha, foi a experiência de várias amigas minhas que eu fiz durante a ortognática e que falaram a mesma coisa. E não precisei de dieta líquida. O que eu tinha desde sempre foi uma dieta pastosa, que é diferente de líquido. Líquido é o que? É sopa, é suco, essas coisas. Eu comia coisa pastosa, mais consistente. E, por exemplo, sei lá, papa, não mingau, papa. Eu comia papa, eu comia comida batida, mas assim, meu cirurgião, ele sempre me falou, antes mesmo da minha cirurgia, ele dizia: Mari, você só precisa pegar arroz, feijão, uma massa e come. Então assim, se meu buco falava isso pra mim antes mesmo de ele fazer a cirurgia, então quer dizer que ele já tem experiência de ter operado várias pessoas que não precisaram entrar numa dieta líquida, entraram numa dieta pastosa. Então, só para deixar claro, eu nunca tive etapa de uma dieta líquida, sempre foi pastosa. E como vocês já acompanharam aqui no canal, quem não viu, procura aí os vídeos, que eu já comecei comendo lasanha, eu já comecei comendo coxinha, empada. Então, para mim, essa parte de não mastigar não era tão, digamos assim, difícil, porque eu conseguia matar minha vontade e dava os meus jeitos, os meus corres aí, para poder conseguir matar um pouco da minha vontade de comer as coisas. Então, para começo de conversa, eu nunca fiz dieta líquida, sempre foi pastosa, e desde sempre eu comecei a mastigar. Mas mastigar como? Eu mastigava com a língua no céu da boca. Então, por exemplo, eu comia lasanha, cortava um pedacinho bem pequenininho, botava na boca e ficava pressionando no céu da boca a comida e engolia. Claro que eu tinha que cortar bem pequeno exatamente por causa disso, que eu não estava usando meus dentes para triturar e engolir, até porque, né, era complicado. Mas ao mesmo tempo você tem que pensar como é que você vai engolir um pedaço grande, então tem que ser pequeno. E pensar na digestão, né, você tem que triturar as coisas. Então, o que eu fazia? Eu botava a comida no céu da boca, pressionava um pouquinho para ficar mais amassado e engolia e matava a minha vontade de sentir o gostinho da lasanha, da coxinha, da empada na minha boca e passar a vontade assim de engolir. Ok, pode ir. E engolia. Então eu passei muito tempo do meu pós-operatório fazendo só isso. Eu não sei ao certo quantos dias depois do meu pós-operatório eu comecei a mastigar mesmo coisas moles, mas foi mais ou menos depois de 30 dias de pós-operatório. Eu já tava tentando comer, sei lá, eu acho que eu comia lasanha, coisas mais moles para poder mastigar. E era uma sensação meio estranha no começo, parecia que meus dentes ou a comida era muito fofa, não era uma mastigação natural. E não sei, é inexplicável, mas assim, se eu pudesse descrever, seria como se meus dentes e a comida fossem como se fossem almofadas e eu estivesse forçando a situação. E foi isso, foi muito estranho. Esqueci de falar. Quem me orientou a começar a mastigar foi a minha fono. Depois de eu ter ido lá várias vezes, ela falou pra mim: Mari, tenta já mastigar algumas comidas moles
E aí a gente vai vendo como é que você tá indo. Então foi a minha fono. Eu acho que meu buco também deu palpite, assim, tudo bem você mastigar. Acho que eu consultei ele, mas eu lembro muito mais na minha memória agora que a minha fono falou isso pra mim e eu comecei a me arriscar. Apesar de eu não saber direito quando foi que eu comecei a mastigar e qual foi a primeira comida que eu comi, que eu voltei a essa vida normal, eu lembro do dia exato que eu comecei a mastigar coisas mais, digamos, difíceis de serem mastigadas. Por exemplo, carne. A primeira vez que eu comi carne foi dia 26 de novembro de 2016. Ou seja, eu tava com 2 meses de pós-operatório. Ou seja, depois de 2 meses de pós-operatório foi que eu pude provar maminha, picanha e essas coisas todas. No começo eu tinha muito medo de mastigar essas coisas mais duras ou que exigem que a gente mastigue várias vezes, porque eu tinha medo de quebrar a placa, o parafuso, forçando, porque pelo que eu saiba, o seu osso ele calcifica a partir dos 3 meses de pós-operatório, são 6 meses. Então, se eu estava mastigando com 2 meses de pós-operatório, ainda não estava calcificada. Eu tinha muito medo de mastigar alguma coisa, fazer crack e quebrar aqui e eu ter que ir no hospital. Acho que é medo de muita gente que depois faz a cirurgia e volta a mastigar, tem. Mas aí é que tá, se você não tenta, não sabe se vai dar certo, como é que você vai voltar à sua rotina normal? E eu tinha muita sede de voltar a tudo como era antes. Então, nesse dia 26 de novembro de 2016, eu tava numa reunião de amigos, eles estavam todos comendo churrasco, aí eles falaram, por que você não tenta comer um churrasco? Aí eu fiquei, aquele cheiro, gente, de carne na brasa, vocês acham que eu ia negar? Aí eu, tá bom, vou tentar. Aí a primeira vez eu ficava meio que chupando, né, a carne, é meio nojento falar isso, mas é o que acontece, então vida real aqui. Eu ficava meio que chupando a carne, aí aos poucos eu ia mastigando. Só que comigo aconteceu uma coisa. Eu nunca quebrei braço, perna, nada disso, mas eu já ouvi muita gente falando que geralmente quando as pessoas quebram braço, por exemplo, e depois tiram o gesso depois de muito tempo e voltam às atividades, elas sentem o braço meio cansado, sabe, de fazer as coisas, porque estava muito tempo parado. Eu senti isso comigo quando eu comecei a mastigar. Como? Por exemplo, eu quando mastigava carne, eu cansava a minha mandíbula ficava cansada, fazia um movimento repetitivo de estar mastigando. E isso durou por um certo tempo, assim, eu não sei dizer direito quanto tempo, se foram, sei lá, 3 meses, ou se foi um dia ou 2, não, um dia não foi. Mas assim, eu não sei se foi 2 meses, 1 mês, 3, 6, não lembro. Mas eu passei um certo tempo assim, de tipo, tá mastigando e ficando cansada de mastigar, porque minha mandíbula ficava muito cansada de fazer aquele movimento. Então é um processo muito lento, que você tem que ter muita paciência. Imagina, eu passei 2 meses sem mastigar uma carne. E aí quando eu voltei a mastigar carne, eu comecei a cansar de mastigar carne. E aí eu precisei ter essa paciência. Fora que demora mais tempo pra você comer amendoim, pra você morder uma maçã, que você precisa ter muita força aqui. Então é um processo muito mais lento. Então, gente, essa foi a minha experiência de hoje. Eu falei coisas que eu de fato lembro. Sobre a minha mastigação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem me acompanhando. Eu vou continuar falando sobre ortognática. Mas, claro, eu vou sempre estar alternando entre vídeos de ortognática, vídeos de au pair e vídeos aleatórios da vida para poder atrair mais pessoas aqui no canal. Mas eu espero que vocês continuem comigo. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!